do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Pai, e por meio de quem o mundo foi criado, a origem da criação, da manutenção das obras da criação, tanto das obras da criação, como também na restauração de todas as coisas. Quantas pessoas trabalharam e estão trabalhando até hoje na manutenção e na restauração de todas as coisas. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, lá em João 5, quando ele cura o coxo, João 5 diz: pega teu leite e anda. E ele é questionado por aquilo que ele fez no dia do sábado. Ele disse algo interessante. João 5,18, 5,17 de João. O meu pai trabalha até hoje e até hoje estou trabalhando com ele. Note que ele se refere a ele e ao pai trabalhando. Não outro ser, né? Não outra pessoa além dele e do pai trabalhando com ele. Aí ele liga a sua divindade ao pai e diz: por isso que os judeus procuraram matá-lo. João 5,18. Por isso os judeus procuraram matá-lo. Por isso, pois, os judeus ainda procuraram matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí o que torna Jesus Cristo igual ao Pai? O fato de ele ser igual ao Pai em todos os aspectos, pelo fato de ele ser filho de Deus. Filho. Mas algo que ele diz aqui, que meu pai trabalha até hoje, e até hoje estou trabalhando com ele. Que testemunho a Bíblia nos dá? Que Cristo, no princípio, trabalhou com o Pai, em toda a criação, e ainda hoje trabalha na manutenção das obras da criação. João 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada que foi feito se fez. 1,10 de João: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Aqui já nos mostra que ele colaborou com o Pai em toda a obra da criação, como diz lá em João 5,17. Né? Meu Pai trabalha até hoje, e até hoje eu trabalho também. Que testemunho a Bíblia nos deixa, nos mostra que realmente foi por meio dele que o Pai operou em toda a criação. Qual é o único herdeiro do Pai? O único ser que foi por meio desse ser que o Pai operou em toda a criação. O único ser que é a expressão exata do Pai. Como nós vemos, um trecho chama outro trecho, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a palavra do Senhor, Isaías 28:13, pois a palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas mais uma vez aqui, o testemunho de Paulo, onde fala da origem da vida, de toda a criação, que só existe um Deus que criou todas as coisas por meio de um ser, que é a expressão exata da sua substância, né? E que é herdeiro de tudo. Aí diz aqui, Hebreus 1 a 3, havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata da sua substância, ou da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja, um ser, foi por meio desse ser que o Pai operou em toda a criação. Esse ser é a expressão exata da imagem do Pai, né? E é um único herdeiro de tudo, né?
Isso está em harmonia com aquilo que o verbo fala lá em João 14, 7, onde diz: meus filhos, meus discípulos, 14, 7. Onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Cristo é a única ponte, é o único meio de acesso ao Pai. Aí ele diz: se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Interessante que o Senhor aqui só inclui ele e o Pai. Meus filhos, meus discípulos, desde agora vós conheceis o Pai. Estais vendo o Pai. Foi que um dos discípulos disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, é o que nos basta. Aí Cristo disse: há quanto tempo estou convosco? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vem a mim vê o Pai, né? Então, mais uma vez, Cristo diz que não existe outro ser em todo o universo que é a expressão exata do seu Pai a não ser Ele, né? E Paulo volta a dar ênfase a isso, né? Em Colossenses 1. Ali Paulo mostra a origem da vida, a criação, que foi por meio de um ser só que o Pai operou em toda a criação. Colossenses 1, 12 a 19. Ele diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Por meio de quem o Pai nos fez idôneos para participar dessa herança? Ele, o Pai, né, nos tirou da potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aí Paulo volta a dar ênfase àquilo que Cristo falou em João 14, 7. Né? E também que o mesmo Paulo falou em Hebreus 1 a 3, que só existe um ser que é a expressão exata do Pai, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é a imagem de Deus invisível? O primogênito de toda a criação? O Filho. Né? Porque nele, ou por ele, tudo que foi criado tem o dedo de Cristo. Tudo. Nada que existe, né? Tudo que foi, nada que existe, se é que alguma coisa existe na criação, foi por meio dele e para ele que o Pai operou em todas as coisas. Aí continuando aqui, ó, com ele, né? Perdão. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Mais uma vez, né? Entre harmonia com aquilo que Paulo fala depois em Hebreus, que Cristo é o herdeiro. Por meio desse herdeiro, o Pai operou em toda a criação, e esse herdeiro é um por ser em todo o universo, que é a expressão exata da sua substância, lá em Hebreus 1, 1 a 3. Mas aqui diz: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. E 1:19 diz algo interessante. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Fora o Pai, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, somente o Filho, a expressão exata do Pai, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não deixando espaço nem margem para outro ser pessoal, outra pessoa, outra personalidade. E Cristo diz isso claramente lá em Mateus, em que diz: todo o poder foi dado no céu e na terra a ele, né? Ele mostra por meio de quem foi dado esse poder. E entre os concílios celestiais não cabe outra pessoa nem outra personalidade nesse relacionamento entre a família celeste, entre o Pai e o Filho. Mateus 11, 25 a 27. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém, o que é que você entende por isso? Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Ninguém. Né? Mais uma vez, né? Não tem espaço no concílio, nesse relacionamento, né? Tanto a personalidade do Pai e do Filho, a pessoa do Pai e do Filho. Não tem espaço para outro ser pessoal, né? O mesmo Filho de Deus volta a dar ênfase a isso em João
10, 23 a 30. Quando os judeus o cercam e diz a ele: Jesus Cristo, até quando vai deixar nossa alma suspensa? És tu mesmo o Messias ou haveremos de esperar outro? Aí o Senhor diz: já vos disse, João 10, 23 a 30. Já vos disse, mas vós não queres crer? As obras que eu faço em nome do meu Pai dá testemunho de mim. Mas vós não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me conhecem. Dou a vida eterna, elas nunca hão de perecer. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. E ninguém pode não. Os sinceros não vão ser enganados muito tempo. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do meu Pai. Aí ele diz simplesmente: Ele aqui e o Pai aqui. Eu e o Pai somos um. Uma só divindade, né? Uma só pessoa. Um em propósito, em amor, em misericórdia, em bondade, em essência e poder. Embora Cristo tenha um corpo e seja uma personalidade, o Pai também tem um corpo e tem a sua personalidade, mas eles são unidos em harmonia, em amor, em plenitude, em poder, né? Em espírito. Espírito. O mesmo Espírito que se encontra no Filho de Deus é o mesmo Espírito que se encontra no Pai. Não é dois Espíritos, não? É um. Pai e Filho compartilham o mesmo Espírito. Mas o Espírito aqui é incluído como uma personalidade, como uma pessoa distinta do Pai e do Filho? Não. Não. Eu e o Pai somos um. Os judeus pregaram pedra para o apedrejar. Ele disse: eu tenho feito muitas obras da parte do meu Pai. Por qual das obras eu vai me apedrejar? Por obra nenhuma, diz os judeus. Mas tu és um blasfemo, um homem comum como nós, te coloca no lugar de Deus. Aí ele diz: está escrito na lei, sois deuses. Se está escrito na lei, não pode revogar. Mas o que dizer vós, judeus, daquele a quem o Pai santificou e o enviou a esse mundo, vós dizer que estou blasfemando por eu ser filho de Deus. Aí está a divindade de Cristo. Todo o poder está ligado a seu Pai, por herança que ele recebeu do Pai, por ter sido nascido de Deus. Ele volta a dar ênfase a isso, né? Já em João 5, 26, ele diz porque ele é igual ao Pai. João 5, 26. Né? Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. O que é vida? Né? Vida é espírito. Espírito de vida, espírito vivificante. Pai e Filho sustém todo o universo, né? A vida flui desses dois seres, né? Que criou todas as coisas. Honra e glória a Ele só, a Ele somente. Todos esperam neles para viver, né? Muitas pessoas se prendem em Gênesis 1, essas versões aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra é sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, né? Multidões têm o entendimento que esse ser aqui é um terceiro ser de uma suposta divindade, de uma suposta trindade. Mas ao estudar a respeito dessa palavra, Espírito, o que é que eu achei até aqui? Em hebraico ele é ruach. É vento, sopro, respiração. Isto se aplica a espírito do homem, né? Aos animais, espírito malignos, espírito de Deus, também é hálito, ânimo, mente, a mente de Deus, né? É a tua mente, a minha mente, a mente de Cristo, a mente do Pai. Também é anjos. Mas onde está escrito que nós devemos adorar anjos? Hebreus 1:3, Hebreus 1:7, Hebreus 1:7. Hebreus 1:7 e Hebreus 1:14. Essa versão diz: a respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão herdar a salvação? João se prostrou diante do anjo, lá em Apocalipse, né? 19. E o anjo mandou ele que se levantasse. Gabriel: levanta-te, João, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, adorais a Deus. Mas a Bíblia nos mostra quem devemos adoração e veneração. Lá em Mateus 4, no deserto da tentação, o diabo querendo barganhar com Cristo, pede adoração, e ele diz: vai-te, Satanás. Somente o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Um ser a quem nós devemos adorar e reverenciar. Lá em Hebreus 1:3, o Pai ordena a todo o universo que adore a quem além dele? Hebreus 1:5 e 1:6. Hebreus 1:5 e 1:6.
Porque a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei. E uma vez mais eu lhe serei por pai, e ele me será filho. E quando seria essa segunda vez que o pai ia ser pai e o filho ia ser filho? Quando Deus introduz o primogênito no mundo, ordena todos os anjos de Deus o adorem. Honra, adoração ao pai e ao filho. Porque até aqui estou estudando, de Gênesis ao Apocalipse, vejo isso. Mas veja, voltando. Esse termo espírito é os anjos? É eu? É você? É Daniel? É Paulo? Aqui nessa versão Almeida Revista e Corrigida, quando se trata de mente, Paulo chega em Atenas, 17 e 16 de Atos. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O espírito de Paulo é algo diferente de Paulo? Não, o próprio Paulo. Nessa versão aqui, já diz o coração, Bíblia King James atualizada. Em vez de o espírito de Paulo se revoltava dentro de si mesmo, diz coração. Nessa versão diz coração, aqui diz espírito. Também é o espírito de Daniel. Daniel, quando recebe as revelações do sonho, Daniel 7,15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro de mim, dentro do corpo. As visões da minha cabeça me espantavam. O espírito de Daniel não é algo diferente de Daniel. Também é o rei Nabucodonosor, 2 de Daniel. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor sonhos e seu espírito se perturbou-se. Quem estava perturbado? Daniel, Nabucodonosor, Almeida Revista e Corrigida. Também é o espírito de quem, além de Daniel? É o espírito de Ciro? Sim. De Ciro, Esdras. No segundo ano, no primeiro ano de Ciro, para que se cumprisse as palavras do Senhor, despertou o quê? O que é que o Senhor despertou? Esdras 1. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, que assumiu o poder no lugar da Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias, despertou o quê? O Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar um pregão por todo o reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Mas aqui nessa versão Almeida, King James atualizada, em vez de espírito de Ciro, despertou-lhe o coração. Também é o profeta Isaías. O profeta Isaías anelava por Deus. Isaías 26, 8 a 9. 26, 7. O caminho do justo é plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos, diz o profeta. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Isaías se referindo a ele, Com a minha alma te desejei de noite, com meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Porque havendo teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Logo é o espírito de Isaías, o próprio Isaías, não algo diferente de Isaías. É isso que eu acho na palavra espírito. Anjo, mente, é eu, é você, Também não é o pai, quando se trata de espírito, não é o próprio pai. A mulher samaritana, quando argumenta com Cristo, o que é que Cristo diz aqui em João 4, mostrando a ela a essência da verdadeira adoração? E quem é o pai? E como é que o pai está operando? Aí, ela questiona o Senhor. João 4:20. João 4:20 a 25, a palavra adoração está lá 10 vezes. Aí ela diz, a mulher diz ao Senhor: nossos pais adoraram neste monte, Senhor. Vós dizeis que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar.
Disse, pois, Jesus: mulher, crê, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai busca tais adoradores para que o adorem. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se Deus é espírito, que tipo de espírito o Pai é? Né? Espírito Santo. Mas nessa versão, King James 1611, diz que Deus é um espírito. Deus, o Pai, é um espírito. Que o Senhor estava falando do ser pessoal Pai, mostrando a essência da adoração. Se o Pai é espírito, que tipo de espírito o Pai é? Só existe, além do Espírito Santo, existem os anjos, né? Que são os seres espirituais, né? Os anjos maus, né? O chefe maioral dos anjos, que é Satanás, e os seus subordinados, que são espíritos, né? Que são espíritos que têm trabalhado para deturpar a palavra de Deus, trabalhando nesse mundo, né? De engano, enganando e influenciando as mentes que se deixam se influenciar pelo erro, né? Dominando a mente das pessoas. Como esse ser pessoal, né? Dominou a mente de um dos apóstolos do Senhor. João 13:1, na ceia pascual. 13:1 a 3. Ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. 13:2. Acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então o diabo mesmo estava agindo no coração de Judas ali, né? 25 a 27, onde Cristo revela quem é o traidor. Então Simão Pedro fez o sinal a este para que perguntasse quem era aquele que haveria de o trair. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, né, que era João, ele fez essa pergunta a João. Disse-lhe João ao Senhor: Senhor, quem é? 13:26 de João, respondeu-lhe: é aquele que eu der um bocado molhado. Cristo pegou um pão molhado no molho, né, para mostrar aos discípulos quem o haveria de trair, e deu ajuda. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. 13:27 de João. E após o bocado entrar nele, após o bocado, Judas comer, entrou nele Satanás e disse: pois Jesus, o que tem de fazer, faz depressa. Quem dominou Judas ali? Satanás. Mas Satanás é uma classe de quê? De anjos? Querubim? Era o primeiro imediato, né? Ficava velando o trono de Deus. Mas quem são os anjos? A respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores que têm colaborado com aqueles que vão herdar a salvação? O espírito de Satanás é algo diferente de Satanás? Não. Né? É o próprio Satanás. Agora, por que o espírito de Javé, do Pai, o espírito de Cristo, tem que ser algo diferente de Cristo? Por isso que, voltando aqui, a mulher samaritana disse, João 4, o Senhor disse à mulher: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o próprio Pai é espírito. Se o Pai é espírito, que tipo de espírito o Pai é? Espírito Santo. Bem, essa palavra deriva no hebraico, né? No hebraico, ruach, em grego é pneuma. Mas o mesmo significado. Né? O mesmo significado. Espírito, sopro, vento, respiração. É os anjos, é eu, é você, é o Pai. Mas não é o Filho não, também não. Sim, é o Filho. Porque Paulo só pregava um só Deus e um só Senhor. Paulo não pregava dois deuses, nem três deuses, nem dois senhores, não. Paulo pregava um só Deus e um só Senhor. 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de que tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por meio dele. Esse mesmo Senhor que Paulo anunciava,
Andou como num deserto lá escaldante por 40 anos, numa coluna de nuvem de fogo, numa coluna de nuvem de fogo de dia, né? E numa coluna de fogo de noite. Quem era Cristo ali que ia guiando o povo por meio de Moisés? 1 Coríntios 10:1. Portanto, irmãos, não quero que os ignorais que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo alimento espiritual. Essa palavra espiritual deriva de espírito. Quem é esse alimento espiritual que o povo comia? Todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Quem é essa bebida espiritual que o povo bebia? Porque tinham sede saciada pela rocha espiritual. Quem é essa rocha espiritual que acompanhava o povo? Que os acompanhava? E essa rocha era Cristo. O que é que Paulo quis dizer ali? Que Cristo era o Espírito guiando aquele povo. Cristo mesmo, Filho de Deus ali, guiando aquele povo. Mas Paulo pregava um só Senhor e um só Deus, né? 2 Coríntios 4:5. 2 Coríntios 4:5, Paulo diz: pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós mesmos como os vossos servos por causa de Jesus. E como esse Senhor está se manifestava na vida de Paulo e na vida de todo aquele que crê. Como é que o Senhor se manifestava e quem era o Senhor na vida de Paulo? Porque Paulo diz lá em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. O próprio Paulo diz lá em Gálatas 3:27, todos vós que fosse batizados em Cristo, já vos revestive de Cristo. Paulo diz lá em Gálatas 4:6, uma condição para nós sermos filhos de Deus. Vós sois filhos de Deus, e Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. A prova disso é que clama, Abba, Pai, como nós oramos ao Pai. Chamamos Deus eterno de Pai. Estamos dando testemunho com o nosso espírito que o Espírito de seu Filho está em nós, agindo em nós, em nosso coração. Mas como Paulo pregava um só Senhor e um só Deus, quem é o Senhor na vida de Paulo? Aí Paulo diz, 2 Coríntios 3:17 e 18, o Senhor é o Espírito. Onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, no entendimento de Paulo, o Espírito é o próprio Senhor agindo no seu coração, né? Ele mesmo, atuando, mudando, matando a sua personalidade carnal, fazendo com que Paulo vivesse em espírito, não seguindo os seus anseios e os seus desejos pecaminosos, né? Não sob o domínio da carne. Ou seja, Paulo diz que em Romanos, o Espírito é o amor. É o amor de Cristo e de seu Pai que chega até nós. Romanos 5:5. A confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos dá, né? Nos deu. Né? Por isso que o próprio Paulo diz que esse Espírito seria a presença de quantas pessoas no coração daquele que crê? De duas, do Pai e do Filho, ou de um terceiro ser que não sabe o que é ser humano e que nunca derramou sangue por nós. Romanos 8:9. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Logo, esse Espírito que está no crente é o Espírito de Deus. Logo, sendo o Espírito de Deus, é a presença do Pai. Mas é só a presença do Pai? Não é também do Filho? Quem é esse Espírito que estaria no crente? Seria a presença de quantas pessoas? Aí Paulo diz, todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado,
Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, a presença desse Espírito seria a presença de Cristo e do Pai, né? E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habitar em vós, aquele que se ressuscitou dos mortos, Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do Espírito que em vós habita. Aquilo que o Senhor diz, né, lá em João 14, 18. O que seria o Espírito? Ele foi uma promessa: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele prometeu voltar. Subir em carne, se revestir da plenitude da divindade, né? Morrer por nós, se entregar pelos nossos pecados. Ascender ao céu, se revestir da plenitude da divindade. Plenitude da divindade é esse que ele compartilhava com seu Pai. João 17,5. Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E receber aquilo que ele prometeu do Pai, né? Que o Pai o prometeu, Consolador, Paracleto, o Conselheiro, e derramar isso que ele fez em Atos, né? Atos 2, 32 e 33. Deus ressuscitou a esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o que do Pai? O Espírito Santo, o Espírito do Santo, prometido, derramou isto que vós vedes e ouvides, né? Qual seria a presença desse Espírito que foi derramado no coração daquele que crê? Seria a presença de quantas pessoas? Aí eu volto para João 14. Aí ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. 14, 19 agora, né? Dentro de um pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Cristo, para estar dentro de nós, ele queria que subir. Subisse e revestir da plenitude da divindade para que pudesse voltar, né? Feito sacrifício expiatório pelos nossos pecados, a plenitude da divindade do Espírito foi derramada numa grande abundância, né? No coração de todo aquele que cria em suas palavras, né? A prova é isso que os apóstolos só saíram a evangelizar, a testemunhar de Cristo depois que eles receberam o dom do Espírito Santo, que seria a própria presença de Cristo neles. Aí diz assim, 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Um dos discípulos não entenderam isso. Judas, outro Judas, né? E existia dois Judas. Perguntou-lhe então: Senhor, mas por que te revelarás a nós, que somos teus discípulos, que cremos em tua palavra, e ao mundo não? Aí Cristo diz uma condição para ele se revelar. Que condição seria essa? E a presença desse Espírito seria a presença de quantas pessoas? De duas, do Pai e do Filho, ou na presença de um terceiro ser? Aí diz assim, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, viremos, e nós, né, ele e o Pai, né, viremos até ele, faremos nele morada. Né? Por isso que a nossa comunhão, 1 João, né, 1, 2 a 3, que o Pai só tinha uma vida para dar, que era o seu Filho. A vida se manifestou, nós a vimos, 1 João 1, 2 e 3. A vida se manifestou e nós a vimos, dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que está com o Pai. E nos foi revelada, sim. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos e programamos para que também tenhais comunhão conosco, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Vou continuar o vídeo, né? Falando da criação, né? Quantas pessoas na realidade criaram todas as coisas, né? Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Examinai vós mesmo que é a verdade, cada um de nós daremos conta individualmente diante de Deus. E outro testemunho eu não posso dar. Vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Se eu não tivesse ciente, né? O Senhor não ia levar em conta o tempo da minha ignorância. Mas, já que essas verdades vêm, né? Embora que seja uma verdade que seja oposição ao mundo aí, né? Que o mundo prega outra vertente. A maioria do mundo, eu acho que 80% do mundo religioso pega outra vertente diferente dessa. Só uma pequena minoria que procura glorificar aquele que enviou o verbo
né? E o próprio Verbo, o enviado do Pai e aquele que o enviou. Eu busco a glória de dois, que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Mas examinai vós mesmo que é a verdade, né? Deus abençoe a cada um de vós.